Fala, bípedes! Que o One Piece é uma obra repleta de mistérios e curiosidades, isso não é novidade. E o arco de Egghead veio chegando com várias respostas para essas curiosidades e também para os seus mistérios. Alguns dos seus maiores mistérios estão vindo com pistas aí agora no arco de Egghead. Bom, hoje vamos falar sobre dois personagens de One Piece que provavelmente nesse arco de Egghead vão desenvolver novas habilidades. Minha aposta é que seriam dois personagens do bando que utilizariam duas fucking Akumas no Mi. E o segundo personagem provavelmente pode usar até 3. O arco de Wano foi um arco bem grande, complexo, cheio de novidades e novas habilidades. E incluindo essas novas habilidades no grupo do bando Chapéus de Palha, está aí Sanji com seu gene alterado pelo seu pai, desenvolvendo uma super cura e uma super regeneração nunca antes vista na obra. Assim sendo que a única que a gente viu, que eu me lembre, seria as lágrimas da princesa dos Tontatas lá, que curava basicamente tudo. Mas Sanji se mostrou ter uma resistência, também revitalização absurda, porque quebraram uma espada no pescoço dele e o cara nem sentiu nada. Ele teve o corpo todo moído na porrada, todos os ossos quebrados, ele se regenerou de uma forma que até hoje não vimos alguém se regenerar. Até o Kaido, que é a criatura mais forte e viva, não tem uma regeneração tão absurda. Ele é um cara tanque, é um tanque, ele aguenta a pancada, aguenta a porrada, mas quando ferido ele sente, não se regenera rápido. A outra personagem que adquiriu também novos power-ups seria a Nami, que desde o arco de Holy Cake ela já vem flertando e está utilizando aí os Zeus como uma das suas armas no Clima Tactic. Só que o que acontece? Nesse arco de Wano já foi concretizado que o Zeus vai ficar seguindo ela. Outro personagem também que teve alguns upgrades foi Zoro, que deixou a sua espada lá que era do Ryuma no lugar onde ela deveria estar e ganhou de brinde aí a Ema, que suga uma boa parte da energia dele, mas também causa danos absurdos, sendo capaz de até a Big Mom falar pro Kaido: desvia que isso aí é letal, porra. Imagine só. E com grandes feitos vistos aí no arco de Wano por vários membros da tripulação dos Chapéus de Palha, desde o Luffy despertar de sua Akuma no Mi, a gente fica imaginando quais serão os próximos a terem habilidades renovadas ou um power-up, ou adquirir algum tipo de Akuma no Mi. E pensando nisso, eu elaborei esse vídeo aqui com dois personagens que eu acho que nesse arco de Egghead vão ter um power-up. Basicamente, o que eu acho é que eles vão ganhar algum Akuma no Mi, ou ter duas ou mais Akumas no Mi. Para começar, vamos falar sobre Frank. Frank, ciborgue humanoide, com habilidades absurdas em batalha em resistência. Porém, entretanto, todavia, ele não tem nenhum tipo de habilidade de Haki que foi demonstrado até agora, nem de armamento, nem do Imperador, muito menos Haki de observação, diferente de Usopp, que é um cara muito eficiente nesse Haki de observação. Como Frank não mostrou nenhuma dessas habilidades base aí de Haki, provavelmente o que eu vejo é ele consumir um Akuma no Mi. E sendo o Frank um humanoide que é metade humano e metade ciborgue, ele pode consumir duas fucking Akumas no Mi. Imagine só aí o Francaço com duas Akuma no Mi. E eu vou te explicar como isso pode rolar. Já foi aí estabelecido na obra que Akumas no Mi se reencarnam após o seu usuário morrer. Digamos aí que a Big Mom foi de base, foi de Americanas, faleceu. Né? Não sabemos porque até agora, no momento, ainda não foi mostrado o paradeiro ou o que aconteceu com a Big Mom e o Kaido depois de suas batalhas em Wano. Mas digamos que a Big Mom morreu e aí eles conseguem ter acesso à fruta da alma lá da Big Mom. Imagine só Frank com a fruta da alma da Big Mom, tirando ali um pouco de sua alma para atribuir ao Sunny Go e o Frank Shogun, e aí nós teríamos homies muito poderosos, que seriam basicamente robôs que lutariam com inteligência artificial aí, entre aspas, né? E ajudaria bastante a tripulação em batalhas, ou até mesmo o Sunny, que normalmente fica sozinho e toda a tripulação sai, ele não ia precisar de alguém vigiando, porque ele sozinho poderia resolver a situação de perigo para ele. A segunda Akuma no Mi que eu acho que o Frank
poderia colocar no seu corpo seria, além da alma, ele poderia ter uma segunda Akuma no Mi, que já que eles estão em Egghead, o terreno de Vegapunk, o cara que aprendeu e desenvolveu o método de aplicar Akumas no Mi em objetos inanimados, como Bully, bazucas, entre outras, eu imagino aí que o Vegapunk poderia colocar uma Akuma no Mi em um dos braços do Frank, sabe? Separa, tira o braço, coloca a Akuma no Mi e coloca de novo. E a Akuma no Mi que eu acho que seria perfeita para o Frank seria a do Anquilossauro, que basicamente é um dinossauro com uma couraça ao redor do corpo, como se fosse uma armadura, e com um rabo com a protuberância que é para lascar os minions, lascar os inimigos, moer na porrada. Seria perfeito, imagine só, Frank com Sunny com vida própria, com Frank Shogun com vida própria e um braço absurdamente poderoso com a Akuma no Mi do tipo Zoom, tipo dinossauro. Cara, a resistência de Akuma no Mi do tipo Zou dinossauro é absurda. A gente viu isso no arco de Wano. O segundo personagem que eu acho que poderia ter um power up aí nesse arco de Egghead seria o Brook. Por que o Brook? O Brook, acredite se quiser, é o único personagem da obra que pode usar de 2 a 3 ou mais Akumas no Mi de uma vez. Sim, o Brook, ele ultimamente tem sido explorado mais na parte de inteligência, de infiltração e encontrar os Road Polyglyphs, mas imagine só ele mostrando o ápice de seu poder com 3 fucking Akumas no Mi. A primeira seria a que ele já tem, né? Que permite que a alma dele saia de seu corpo e vague por aí. Tanto é que quando ele saiu pela primeira vez do corpo dele, ele ficou 50 anos perdidos até achar o corpo dele, que já estava em estado de ossos. E a segunda Akuma no Mi, para falar dela, eu tenho que entrar em um pequeno detalhe aqui. Já foi pré-estabelecido na obra que nas lendas ali, né, que não foi confirmado ainda visualmente nem no mangá e nem no anime, não que eu me lembre, alguém que consumiu 2 Akumas no Mi e realmente explodiu, que é o que eles dizem que acontece. Aquele negócio lá, né? Sua avó, sua mãe fala assim, não vai comer manga e tomar leite, senão você morre. E aí você não é besta de ficar testando a morte, né? Então eu acho que seria mais ou menos isso aí, o lance com as Akumas no Mi aí, de não comer 2. Porque até agora não foi provado que não pode. Mas, botando assim que realmente não pode, a pessoa come e realmente explode. Que tem a vantagem de que a alma dele pode sair do corpo e pode voltar a habitá-la. Aí você imagina, se a alma sai do corpo, bota um Akuma no Mi nele lá, ele volta, pronto, tá com 2 Akuma no Mi. Ou ele come a Akuma no Mi, estando ainda com a alma no corpo, o corpo dele explode, a alma dele sai e ele volta pro corpo. E aí só jogar um leitinho ali nele ali que ele já está de volta, né? Que também já foi pré-estabelecido na obra que leite regenera ossos e também dentes. Não seria algo complicado para ele retornar à forma física dele original, assim, de ossaço. Aí essa Akuma no Mi, o Brook poderia utilizar em segundo plano. Eu fico imaginando que, como eles já estão ali na ilha de Egghead, salvando a vida do Vegapunk na fuga contra a marinha, nada mais justo que eles pedirem um favorzinho pro cara, né? Porra, já estamos te ajudando aí, mano, da fuga dos homens. Dá essa moralzinha aí pra nós, pô. Coloca aí no Brucaço aí uma Akuma no Mi de uma amiga nossa, uma conhecida, que por acaso tem uma habilidade um pouco parecida com a do Brook. Não sei se vocês se lembram, mas o Brook, quando ele se utiliza de golpes de espada, ele tem aquele efeito do frio da morte, né? O gelo da morte. E às vezes congela o que ele ataca com a espada, porque como ele é uma alma, seria meio que o frio, o gelo da morte, né? Então a segunda Akuma no Mi que ele poderia utilizar, que combinaria bem com a sua habilidade, seria a da Yamato, né? Que basicamente ela pode controlar o elemento gelo, mesmo sendo do estilo Zoa. E como ela é do estilo Zoa e o Vegapunk já tem ali uma familiaridade em trabalhar com esse tipo de Akuma no Mi, seria algo mais simples e fácil dele fazer ali e modificar. A terceira Akuma no Mi que o Brook pode utilizar seria ali embutida em sua espada, isso mesmo, em sua espada. Imagine só, eu pensei assim em botar do tipo Zoan, né? A Akuma no Mi do Louva-a-Deus. Imagine só, nada melhor para representar um mensageiro da morte do que 2 fucking foices. E aí o Brook vai estar com a Akuma no Mi dele de oficial,
Akuma no Mi da Yamato e Akuma no Mi do Louva-a-Deus para fazer aquele combo A Morte Encarnada. Sim, a Morte Encarnada. Imagine só o quanto overpower o Brook ia ficar. Porque, assim, são dois personagens que eu sinto falta de ter um upgrade, assim, bom, algo mesmo chamativo na obra, né? Que é o Brook e o Frank. Porque até então o Sop já se mostrou ser um proeminente em haki de observação. Inclusive eu vou até fazer um vídeo depois aí sobre o Sop e haki de observação. Esses são os personagens que eu imagino aí que vão ter um power up nesse arco de Egghead. Uma teoriazinha aí, né, de onde vai acontecer isso, porque a teoria é verídica até se provada ao contrário. Então se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, clique em compartilhe e assine aí o sininho. Tamo junto, porra.